Casos reais bizarros de pessoas presas em loops de tempo. 12 de junho de 2019. Manter um lugar de destaque dentro de vários contos de ficção científica é o conceito dos chamados ciclos de tempo, em que uma pessoa ou pessoas ficam presas dentro de um ciclo de repetição de eventos, com o próprio tempo curvado, repetindo a mesma sequência de ocorrências. De novo e de novo. A noção foi talvez mais famosa retratada no filme Groundhog Day, em que o personagem do ator Bill Murray se vê acordando para reviver o mesmo dia de novo e de novo, mas o ciclo do tempo tem sido apresentado em inúmeros outros filmes e histórias. E se essas esquisitices temporais não estiverem limitadas apenas à tela e às páginas de livros ou revistas? É possível que alguém possa realmente ficar preso dentro de um loop de tempo real. Segundo alguns relatos, não só é possível, como já aconteceu, abrindo possíveis questões sobre o tempo e nossa realidade que ainda temos que entender. Existem alguns relatos pessoais de como experimentar algum tipo de loop de tempo ou distorção de tempo, e muitas vezes é difícil saber o que fazer com eles. Tipicamente, eles simplesmente envolvem a testemunha experimentando uma sensação muito intensa e repetida de déjà vu, revivendo certos períodos de tempo que podem variar de alguns minutos a muito mais tempo. O tempo pode parecer como se estivesse parado, ou que o mundo ao seu redor diminuiu ou até parou. Às vezes, também pode haver outros fenômenos associados a esses relatos, como a sensação de perda de tempo ou problemas físicos, e, em todos os casos, deixa a testemunha desorientada, confusa e questionando sua própria realidade. O relato muito estranho vem do Reddit, e é contada por uma testemunha que diz que na época ele estava com a esposa e que eles estavam voltando para a casa de um amigo a apenas 2 quarteirões de onde eles moram em uma área não especificada. Os Estados Unidos. A testemunha descreve sua rota como sendo através de um grande parque que se estende por uma fileira de casas de alvenaria holandesas. Foi ao longo desta fileira de casas à margem deste parque sereno que a esposa primeiro notou algo estranho. A testemunha explica. A certa altura, ela se vira para mim e diz: tudo continua se reiniciando. Eu rio e presumo que ela esteja se referindo ao fato de que os apartamentos à nossa esquerda parecem muito semelhantes, então eu faço uma piada. Deve ser o inferno, é como se as bexigas estivessem prestes a explodir, mas não importa o quão rápido você ande, você nunca chegará ao banheiro. Ela ri de uma maneira que eu posso dizer que ela está me divertindo, mas o olhar em seu rosto está preocupado. Concentro-me um pouco mais em nosso entorno e é quando percebo que ela não estava brincando. Não importa o quão longe andássemos, não parecia estar chegando a lugar nenhum. Até mesmo descrever isso é difícil, porque ainda não tenho certeza do que estava acontecendo. Parecia que estávamos atrasados em um videogame. Eu me lembro de tudo exatamente como era. Lixo empilhado ao redor de uma árvore à direita, um cone de trânsito laranja ao lado de um conjunto de escadas brancas e marrons, um carro branco estacionado para o lado direito. No começo eu não acreditei e presumi que era de fato algum truque da ilusão de olho criada pela semelhança dos edifícios à esquerda. Continuei a esclarecer a situação, fazendo piada sobre como ficamos presos neste momento para sempre. Que todas as nossas memórias não eram reais e que o futuro nunca viria. Esta é na verdade uma piada que faço com frequência, mas mesmo dizendo em voz alta, comecei a sentir que talvez fosse a verdade. Minha esposa estava tentando ficar leve também, mas eu poderia dizer que ela estava apavorada. A testemunha diz que ele tentou um experimento para ver o que aconteceria se eles parassem de andar, mas isso causou uma certa desorientação e a sensação de que ele não podia controlar suas pernas, assim como a sensação de que o tempo tinha parado e tudo ao redor. Eles estavam em câmera lenta, como se estivessem debaixo d'água. Eles continuaram andando e foi só depois de meia hora de caminhada e chegar a lugar nenhum, quando deveriam ter chegado à sua casa muito antes, que as coisas começaram a voltar ao normal e começaram a sair do ciclo, dos quais a testemunha diz. Mesmo assim, ainda parecia que passávamos por 3 casas e depois voltávamos a uma. Lembro que finalmente pudemos ver nosso prédio e, apesar de ter aumentado para correr, ainda demorou mais 5 minutos para chegar às escadas.
Toda a experiência me pareceu surreal e, não importa quantas vezes eu passe por ela na cabeça, só faz menos sentido. A caminhada deveria levar apenas 5 minutos no máximo, e menos ainda por causa da rapidez com que estávamos nos movendo. Eu já li sobre discrepâncias de tempo antes, mas eu sempre fui cético. Agora eu não sei em que acreditar. Eu não saí de casa ontem, mas hoje eu voltei para onde o circuito começou novamente e descobri que tínhamos sido apenas uma caminhada de 30 segundos de casa o tempo todo. Estava lá, mas fora de alcance. Tão estranho. Em um relato similarmente bizarro do site Lipstick Mystic, a testemunha diz que ela estava dirigindo sobre sua cidade natal de Aston, na Pensilvânia, quando de alguma forma pareciam apanhados em um curto período de tempo onde tudo se repetia diante de seus olhos assustados. A testemunha diz isso. Eu tive uma experiência incrível há 2 anos em Aston, Pensilvânia. Meu amigo e eu paramos em um semáforo ao lado de uma loja de bicicletas enquanto viajávamos, quando vi a coisa mais estranha. Um jovem saiu da loja de bicicletas vestindo roupas coloridas e entrou em seu carro. Quando nos sentamos à luz, virei a cabeça para conversar com meu companheiro. Um momento depois, eu me virei e a exact same scene apareceu. O mesmo jovem, vestido da mesma maneira, saiu da loja e entrou em seu carro exatamente da mesma maneira. Não houve tempo suficiente entre esses momentos para o homem em questão ter conseguido sair do carro, voltar para a loja e depois voltar para fora da loja. A passagem do tempo entre esses momentos, de eu vê-lo sair da loja uma vez, depois de novo, não durou mais do que alguns segundos. O que é que causa essas falhas na matriz, por assim dizer, esses soluços de tempo em que os eventos são reciclados? É curioso notar que em muitos desses casos, mais de uma pessoa os experimentou, e em outro relato de uma testemunha do Reddit temos outro relato típico de tais experiências, no qual uma família inteira ficou presa em um ciclo de tempo aparente. A testemunha diz: em 2008, meu tio se formou em treinamento básico na Carolina do Sul. Meus pais, irmão, irmã, vovô, vovó e tia dirigem de St. Louis para o forte em nosso SUV. A maioria da unidade não é memorável, mas quando chegamos a Asheville, NC, as coisas mudaram. Meu pai saiu da estrada para pegar gasolina algum dia depois do anoitecer, provavelmente por volta das 20/21. Então, voltamos à rodovia. 20 minutos depois, passamos pela saída que pegamos para pegar gasolina. Todo mundo estava confuso, mas continuamos dirigindo. Mais 20 minutos passavam e passamos a saída novamente. Nós ainda não saímos da rodovia desde que voltamos depois de pegar gasolina. É uma interestadual, então nós não fizemos nenhum turno também. Isso aconteceu mais 2 vezes, dirigir por 20 minutos, passar a saída, etc. Depois da 4ª vez, fizemos progresso. Nós ainda brincamos sobre Asheville, e prometemos nunca mais voltar. Em outros casos, as pessoas podem ser submetidas a repetidas voltas temporais ao longo de vários episódios, onde quase parece que estão causando essas anomalias ou até mesmo atraí-las. Um usuário do Reddit diz que sua primeira experiência com tais eventos em loop ocorreu quando ele estava sentado em seu carro na faculdade, simplesmente lendo um livro e cuidando de seu próprio negócio. Foi por acaso que lentamente se deu conta de que algo estava um pouco fora de cena ao redor dele. Ele diz: eu notei os eventos ocorrendo depois de ver a mesma unidade de ônibus da cidade por 2 vezes. Era o mesmo ônibus numerado e o mesmo passageiro solteiro sentado no lado de trás do motorista. Depois que o ônibus passou pela 2ª vez, notei uma senhora empurrando um carrinho de bebê e enviando mensagens de texto em seu telefone, andando na direção oposta do ônibus. Folhei o meu livro e o que pareceu 5 minutos depois, a mesma sequência de eventos aconteceu. O ônibus passou, a senhora empurrou seu carrinho de bebê. Isso aconteceu 5 ou 6 vezes antes de eu finalmente pegar meu telefone e mandar uma mensagem para um amigo sobre o que estava acontecendo. Eu não sei se ele estava brincando ou falando sério, mas ele respondeu: você está em um loop de tempo. Você precisa sair. Ele me instruiu a dar a volta e voltar. Eu fiz isso, terminando assim o loop. Eu estava muito assustada neste momento.
A segunda experiência estranha do mesmo homem aconteceu algum tempo depois, quando ele acordou de manhã para começar um dia muito estranho, dizendo: "Isso aconteceu ontem e foi uma coincidência muito mais estranha. Eu acordei às 7h37 da manhã. Meu alarme estava definido para 8, então voltei a dormir. Eu acordei sentindo-me muito mais descansada apenas para notar que ainda eram 7h37 da manhã. Seja como for, vou levantar agora e ir fazer coisas. Digite 10h37 na academia. Por que 37? Eu não sei, eu olho para o relógio enquanto estou sentada no meu banco fazendo meus elevadores. Eu faço vários conjuntos, aproximadamente 10 minutos, e olho para o relógio novamente. Ainda diz 10h37. De jeito nenhum isso pode estar certo. Olhe para o meu celular e agora só mudou para 10h38. Até agora, é muito estranho, mas existem outras histórias de pessoas que ficaram presas no tempo por muito mais tempo do que alguns minutos ou até mesmo horas. Em um caso, a testemunha afirma que ele ficou preso em um ciclo contínuo de eventos por uma semana inteira, revivendo o mesmo dia repetidas vezes. Ele diz: "Eu fiquei preso em um loop de tempo por uma semana onde a mesma coisa aconteceria. Basicamente eu ia à escola todas as manhãs e sentava-me no mesmo lugar na mesma mesa para tomar café da manhã com a minha namorada, quando percebi que um dia havia migalhas no meu lugar. Isso continuou acontecendo todas as manhãs durante 5 dias seguidos até o fim de semana chegou, em seguida, na semana seguinte na segunda-feira as migalhas não estavam lá. O que parece interessante para mim, porém, é que na nossa escola todas as mesas estavam sobre rodas e se dobravam para que as moças do almoço pudessem movê-las com facilidade e varrer e esfregar. E desde que eles fizeram isto mesmo dia durante o quarto bloco, depois do último almoço durante o terceiro bloco, não havia nenhum outro período de tempo onde alguém estaria comendo entre quarto bloco e amanhã do próximo dia. Então fiquei muito intrigado sobre como as migalhas chegavam lá todas as manhãs se as senhoras do almoço limpavam as mesas no final do dia. Mesmo que não limpassem os assentos, as migalhas deveriam ter caído quando dobraram as mesas. Um caso muito estranho e extremo disso supostamente aconteceu em 2015, quando um homem britânico de 23 anos procurou médicos com a afirmação um tanto bizarra de que ele estava constantemente revivendo momentos passados de sua vida, e que ele estava preso nessas horas. Lopes por uns impressionantes 8 anos. O homem alegou que ele tinha sido regularmente assombrado por repetidas fantasmas memórias de ter feito ou visto ou ouvido tudo que ele fez desde 2007, até o ponto em que ele tinha medo de assistir TV, ouvir rádio ou ler as notícias, porque era sempre tudo que ele tinha visto ou ouvido antes. Ele mesmo admitiu que isso era mais do que apenas déjà vu, e descreveu-o como preso em um loop temporal, em que ele não estava apenas familiarizado com alguma coisa, mas revivia vivamente as mesmas experiências passadas do momento. Dr. Chris Moulin, esse homem era impressionante porque era jovem, consciente do contrário, mas completamente traumatizado por essa sensação constante de que sua mente estava pregando peças. Houve um caso em que ele foi cortar o cabelo. Quando ele entrou, ele teve um sentimento de déjà vu. Então ele teve déjà vu do déjà vu. Ele não conseguia pensar em mais nada. Os médicos que o examinaram não conseguiram encontrar problemas aparentes de saúde ou problemas neurológicos, e exames cerebrais mostraram que tudo estava completamente normal. As avaliações psicológicas também mostraram que ele não tinha problemas ou questões que pudessem ser averiguados, o que só aprofundou um mistério, porque tais ataques intensamente intensos e crônicos de déjà vu estão geralmente associados a condições do lobo temporal ou a danos neurológicos. Embora o mistério permaneça inexplicável, e de fato o fenômeno do déjà vu em geral é pouco compreendido e ainda é um mistério, os médicos teorizam que, nesse caso, tudo poderia ser simplesmente o resultado da ansiedade. A doutora Christine Veus, da Universidade de Sheffield Hallam, escreveu um relatório sobre o caso publicado no Journal of Medical Case Reports e fala sobre essa ideia.
Ao invés de simplesmente os sentimentos inquietantes de familiaridade que normalmente são associados com o déjà vu, nosso sujeito reclamou que parecia que ele estava realmente recuperando experiências prévias da memória, não apenas as encontrando familiares. A maioria dos casos como este ocorre como um efeito colateral associado a convulsões epiléticas ou demência. No entanto, neste caso, parece que os episódios de déjà vu podem estar ligados à ansiedade que provoca o disparo neuronal no cérebro, que causa mais déjà vu e, por sua vez, provoca mais ansiedade. Se comprovado, este poderia ser o primeiro caso registrado de déjà vu psicogênico, que é déjà vu desencadeado pela ansiedade, em vez de uma condição neurológica, como demência ou epilepsia. No final, ninguém realmente sabe ao certo, e o homem preso no ciclo do tempo por 8 anos permanece um mistério. Então, o que devemos fazer com relatos esquisitices tão estranhos? Apenas o que está acontecendo aqui. Considerando o bizarrenés do fenômeno, é realmente difícil dizer. Pode ser apenas uma falha do cérebro, um déjà vu muito intenso, tão potente que convence uma pessoa a reviver os mesmos momentos no tempo, mas isso pouco explica os casos em que mais de uma pessoa é afetada. Isso poderia ser algo ainda mais estranho. Essas fissuras no tempo estão de alguma forma se abrindo no tecido da realidade para atrair essas pessoas. É algum tipo de falha em um programa de computador ou realidade simulada em que estamos vivendo? Ou é algo tão bizarro que não estamos nem perto de compreendê-lo? Não importa onde as respostas possam estar, casos como os que observamos aqui certamente convidam à especulação e à ruminação sobre a natureza do nosso universo, a nossa realidade e o próprio tempo.